Esse foi uma proposta de estudo que a diretora da parte de ensino, Maria Amélia, ela me desafia. Ela chegou e falou: "Tá pronto, é para você". Eu falei: só você que queria, viu, dona Betina? Às vezes eu já era uma aula só, já estão estendendo aqui também, eu tenho que saber dizer não, eu não sei falar não. A dona Betina pediu para que eu continuasse esse estudo do livro que a gente está fazendo aqui lá na instituição dela em Petrópolis. Aí a gente está acertando aí, talvez, para vir, mas eu já disse, eu vou se ela trouxer o pessoal no sábado que a gente tem o estudo para vir. Ela diz que vai fazer a parte dela, né? Bom, mas esse tema foi um tema que a Maria Amélia propôs e ela chegou para mim dando algumas coordenadas assim da situação: saúde social, saúde urbana e cidadania. Bom, o que tem isso a ver com o espiritismo? É uma boa pergunta. Por que é que a gente está aqui conversando sobre esse aspecto? Essa figura está indicando o que seria uma rede com conexões que estão aqui iluminadas, pontos de contato, certo? Vamos supor que nós pudéssemos aqui, em vez de caixas, imaginar pessoas, conexões entre as pessoas, pontos de contato. Essas interações sociais, elas têm vínculos afetivos que estão relacionados como a história que nós vimos na primeira aula. São interações que se constroem na vivência do dia a dia e se constroem também na vivência das experiências passadas. E sofremos essa ação. Aqueles que vêm ao nosso convívio, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, provocam, de certa forma, alterações na rede que nós estabelecemos e nós sentimos, de certa forma, bem ou mal nessas interações. E isso provoca uma reestrutura em algumas condições espirituais do nosso organismo. Então vamos supor, convívio com entidades espirituais extremamente afins. É muito bom. Você constrói, você agrega valores, você cria força para superar dificuldades. E aí? E o outro lado? Interações com companheiros espirituais de compromisso do passado. Da mesma forma, interação implica em troca, interferência, e se você não aprende, de certa forma, a controlar esse processo, nós passamos a ter comportamentos, atitudes e patologias físicas muito sérias. Quando a gente fala em saúde, a gente pensa em equilíbrio. Falta de saúde implica em carência desse equilíbrio, diminuição do equilíbrio natural do que seria a estabilidade do corpo físico, por exemplo. E a saúde mental? E as relações entre o nosso organismo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito? A saúde envolve tudo isso. O que a gente acabou de ver na descrição do capítulo do André Luiz, a interferência extrema de um processo obsessivo, vampirizador, provocando naquela companheira um desequilíbrio físico. Da mesma forma que o Aulus coloca, ao reencarnar esses grandes compromissos do passado, ao reencarnar, vem numa situação de limite, limitada, vem com uma limitação física para vencer aquela etapa. E essas conexões que nós estabelecemos aqui, que nós, com vínculos familiares, vínculos de trabalho, vínculos de amizade, vínculos dentro da casa espírita, nos reestruturam. Presta atenção nessa caixa daqui.
ela está, de certa forma, contida pela interferência das outras. Se ela repuxa mais de um lado, a rede toda sofre essa ação. Então, determinados convívios que nós somos submetidos, eles são limitantes até da nossa ação para que o nosso progresso aconteça. E essa saúde, essa geral, à medida que um elemento da rede se equilibra, todos os demais elementos tendem a se equilibrar. Pensa nessas conexões como molas. Puxa um lado. Quando eu puxo uma mola, ela se contrai ou estica. E solta isso. Vai ficar uma brincadeira aqui que imagina isso aqui tudo puxando e sendo soltado. Quer dizer, isso é a rede social que nós vivemos. É a simbologia das interações que nós estamos. E é esse o foco dessa parte do nosso estudo nas segundas aulas de todos os sábados. Saúde social, saúde urbana e cidadania. Extremamente importante hoje, quando a gente fala no aspecto de cidadania. Vamos conectar as teses da doutrina espírita com os postulados da cidadania para o desenvolvimento da nossa sociedade, de tal forma que a nossa sociedade seja uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável implica em saúde de todos os membros dessa sociedade. Então é esse o contexto do nosso estudo. Bom, como todo estudo, a gente está conhecendo uma terminologia e a gente tem que ser muito claro nessa terminologia. Qual seria a definição que a gente pode dar para saúde social? No aspecto de saúde, no sentido de corpo saudável, a gente poderia dizer que a saúde de uma sociedade, no contexto geral, e também de cada um dos seus membros, é como isso está sendo tratado, é como essa sociedade está reagindo a determinados estímulos, é como cada membro dessa sociedade está sendo considerado naquele conjunto todo. Saudável é equilíbrio. Será que nós temos uma sociedade equilibrada de tal forma que nós somos equilibrados nesse contexto de interações? Eu acho que não. Aí a minha pergunta vem, presta atenção que a gente vai ter que memorizar alguma coisa. Temos carência de equilíbrio devido à sociedade, ou a sociedade é carente de equilíbrio pela nossa perturbação? Olha a rede. A rede implica que nós sofremos a ação dos que estão próximos da mesma forma como a nossa ação interfere no outro. Mas é mais fácil a gente colocar que a responsabilidade é do outro. Eu estou sofrendo essa consequência. Mas e você nisso aí? O que você fez? Qual é a sua contribuição? Então, a sociedade, de uma certa forma, seria saudável quando todos os membros dessa sociedade são tratados de forma saudável e são saudáveis. Ela reflete aquela postura de cada um, o conjunto positivo, a sociedade é positiva. Vamos pegar o contexto dos países mais desenvolvidos que nós temos aqui no nosso orbe social, na nossa terra. O índice de suicídio juvenil é muito alto. É uma sociedade equilibrada? O padrão econômico leva a esse equilíbrio? São perguntas. O que motiva, por exemplo, a gente sabe, a sociedade japonesa é extremamente competitiva. O jovem, ele já vai para a escola sabendo que ele tem que ter sucesso. À medida que as interações normais mostram que aquele jovem, que ele não vai ser tão bem sucedido quanto a família ou a sociedade cobra, esse jovem
se suicida. É muito alto o índice de suicídio nos países orientais. Por quê? Quem está? É o jovem que é o deficiente? Ou é a sociedade que está cobrando que ele seja sempre o máximo, o melhor, ele esteja sempre no topo, ele tem que ser o melhor é só um. Primeiro lugar só tem um. O segundo já não interessa mais. A sociedade não quer saber do segundo. Ela quer saber do primeiro lugar. Então, nós vemos que o reflexo no indivíduo muito forte da postura social. Então, quando você fala que a saúde da sociedade, ela depende do contexto da saúde de cada um, concordo, é exatamente. A sociedade, o grupo, a rede, ela reflete esse comportamento. É aquele ditado, uma maçã podre num cesto estraga o cesto todo. É real isso. Então, quando nessas conexões que nós vimos ali, algumas dessas conexões começam a vibrar de uma certa forma diferente, ela causa situações vibracionais também no outro. Isso no aspecto, vamos dizer, de vivência. Associa agora o aspecto da psicosfera espiritual. Nós temos, será que um ambiente nosso, pessoal, cada um agora faz uma reflexão. Será que o ambiente psíquico, mental, espiritual, que eu modelo ao meu lado, é o ideal para uma sociedade de um mundo que precisa evoluir? Será que nós estamos já com as responsabilidades de quando nos considerarmos, por exemplo, já a caminho lá do mundo de regeneração? Não, eu já estou melhorado. Não. Se você tivesse, não estaria presente ainda nesse orbe. Nós estamos aqui sofrendo a ação e causa certo impacto, algum tipo de notícia que é extremamente negativo. E você pergunta, esse não é o mundo que eu escolhi para mim? Quando a gente presencia cenas na mídia, recebe informação, coisa ruim chega que é uma beleza, coisa boa quase ninguém vê. E você fala, esse não é o meu mundo, não são os meus valores. Qual é a responsabilidade nossa nesse contexto? As conexões estão existindo, senão aquela informação não chegava até você, senão o impacto daquela condição não chegava até você. Porque na hora que aquela condição provoca uma frequência, provoca uma agitação, você está sentindo o eco daquela, você está sentindo o reflexo daquilo lá. Teu parâmetro positivo, os teus valores, a tua postura dissipa aquilo, de tal forma que a sua condição melhorada impede que aquelas vibrações mais negativas, que aquelas ondas mentais, que aquelas posturas passem adiante. Se você cai na mesma frequência, a gente vai entrar num processo que é chamado de ressonância, que a gente viu lá no estudo do capítulo 3 do André Luiz. Se nós vibramos em ressonância com a perturbação, nos tornamos tão perturbados quanto a fonte primeira da influência. É isso que é promover a saúde. É você, com toda a carga emocional que você tem, com toda a carga de vivências que às vezes não são tão positivas no passado, mas você já tem uma proposta diferente e você aqui começa a vibrar nessa frequência diferente, de tal forma que essa energia vai se dissipando e não transmite para frente. O desequilíbrio minimiza quando passa por você. Mas a gente tem aquela tendência também do que é ruim, a gente sai falando para todo mundo. Então você busca notícia ruim, você lê no jornal notícia ruim, você vibra com esse tipo. Você está atraindo, você está contribuindo. Então essa é uma responsabilidade. A saúde da sociedade está ligada com a saúde de cada membro.
Isso é uma das definições de saúde social. Bem, e aí? Vamos ver o outro aspecto. A saúde de uma pessoa em relação à sua capacidade a saúde de uma pessoa está em relação à sua capacidade de interagir com outras pessoas e prosperar em ambientes sociais. O conceito de saúde, ele não te pede isolamento. Ele faz com que está ligado à capacidade que você tem de interagir na rede e prosperar no sentido de progredir, de crescer, de aprimorar, de caminhar de forma positiva nos vários ambientes sociais que nós estamos mergulhados. Então, o conceito de saúde pessoal, primeiro a gente viu da sociedade como um todo. Ela reflete o que a rede está vibrando. Agora vamos pegar uma das caixinhas da rede. Aquilo ali, a saúde daquele indivíduo, reflete a capacidade que ele tem de interagir com o que está ao seu lado e prosperar, e progredir, e crescer, e aprimorar, e aprender, e promover em qualquer ambiente social. Em qualquer ambiente social. Eu, devido a problemas de trabalho, eu tive que tomar uma decisão extremamente séria com relação a abandonar, por exemplo, determinadas atividades que eu tinha relacionadas a atividades mais sociais. E um dia isso me causou um certo impacto. Eu não estava administrando muito bem essa condição, e eu recebi uma mensagem muito bonita do Espírito, que me é muito afim mesmo, e disse, através de uma pessoa que eu não esperava, que veio e me leu a mensagem, dizendo a seguinte coisa: aonde você estiver, em que situação você estiver, todas as suas aquisições positivas vão estar com você. Siga em frente, continue o caminho. Você tem uma jornada cuja necessidade agora implica num processo de transição em que você tenha que se dedicar quase que exclusivamente a uma formação profissional. Aí eu não entendi esse aspecto. E aí ela me disse: na sua mão vão chegar muitos companheiros espirituais extremamente necessitados de formação intelectual. E é lá naquele ambiente que as aquisições que você teve dentro da casa espírita vão vibrar em relação àquelas pessoas. Você tem uma responsabilidade muito grande com relação à formação. O seu espírito já participa em vidas anteriores, em processo de formação. Você veio com essa responsabilidade. Primeiro, você teve uma questão do aprendizado moral, da vivência, dentro do aspecto positivo da doutrina. Agora você vai exercer esse conhecimento no ambiente típico da sua formação intelectual. É muito difícil. É um ambiente extremamente hostil quando você se coloca acreditando numa vida fora da vida material, quando você se coloca das responsabilidades que nós temos do aspecto moral. Acho que eu passo e todo mundo passa por isso. E ela me deu esse alerta muito grande. Então, é nessa hora que a gente vê a minha rede de interações cobrava durante um certo tempo um aprendizado. E eu adquiri esse conhecimento, adquiri essa vivência. E a rede foi mudando, as conexões foram sendo diferentes, de tal forma que aquele conhecimento e aquela postura foi levada para um ambiente social totalmente diferente daquele que eu imaginaria que eu fosse sido colocado. Acontece com a gente no dia a dia. Quantas pessoas tiveram mudanças bruscas na sua vida? E de início parece ser um desespero. Quando você toma consciência da necessidade, você leva as suas aquisições e as inter-relações que vão acontecendo promovem novas situações de prosperar naquele ambiente. Você cresce com as interações. Então, a saúde que a gente coloca num termo ampliado da nossa rede social
Nós recebemos da rede e é muito importante para crescermos, para ampliarmos, para prosperarmos, mas da mesma forma que a nossa contribuição pessoal vai sendo transmitida, ampliada nessa rede. Isso é saúde social. Bom, aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos, que é a inspiração que a gente tem que realmente buscar, a base da nossa doutrina, no capítulo que fala sobre a necessidade da vida social. A pergunta é a 767, eu coloco, porque tem gente que guarda, eu não sei nem a pergunta, nenhuma delas, então sempre leio a pergunta 767. E Kardec demanda aos espíritos: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? O que seria o isolamento absoluto? Rompermos com todas as ligações da nossa rede. Então, se eu me considero num mundo perturbado, angustiado, se o ambiente social às vezes é extremamente desfavorável, o certo, eu corto as conexões e me isolo. Eu aí vivo no meu mundo, vivo na minha psicosfera. Tenho a minha responsabilidade única. E é o que ele pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E a resposta: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, esse isolamento que a gente acha que às vezes vai ser o meu progresso, não adianta. O progresso se faz mergulhado na rede. O importante é o isolamento mental, é a reflexão, é o aprimoramento das nossas frequências pessoais, de tal forma que as interações sejam sempre positivas. Eu não vou me isolar. Ninguém consegue ficar isolado. Qual seria o máximo do isolamento? Vou ficar numa ilha deserta. Bom, você vai ter que sobreviver, você consegue, você se adapta, você busca. Chega uma hora que a angústia da solidão, tem um filme muito interessante, chama O Náufrago. E acontece um acidente de avião, o sujeito chega naquela ilha que não tinha nada, e ele tem que sobreviver, É natural do ser humano manter a vida. E ele vai. Ele tinha um amigo que era uma bola. Era a referência humana que ele tinha. Estava lá o personagem com uma bola. O dia que a bola parou de existir, é um desespero muito grande. A bola era a conexão que ele fazia com a humanidade. A gente busca essa referência, ninguém consegue sobreviver. Isso que os espíritos falam para o Kardec. Esse isolamento é contrário à lei natural do progresso. Por quê? O progresso implica em aprimorar. Aprimorar implica em ser testado, em ser avaliado. Você só aprimora se você passa por um patamar mais alto. Para fazer isso, de certa forma, você tem que passar por um processo de avaliação. Nós somos avaliados constantemente no nosso dia a dia. Aqui, eu não sou o mesmo do que a hora que eu cheguei aqui há quase 2 horas atrás. Não sou o mesmo, ninguém é. Eu não sou o mesmo há 5 minutos atrás. Nós vivenciamos as trocas, os pensamentos, os desejos, as intenções, vibramos também em relação com aquilo. Isso faz com que, de certa forma, a gente vai se aprimorando, vai crescendo e vai impulsionando as nossas conexões também a um futuro melhor. Por isso é importante o convívio. Eu acho que deve ter um dos poucos lugares que eu não conheço, que você consegue, às vezes, ter poucos conflitos. Aonde seria um lugar que a gente teria um conflito minimizado? Vamos imaginar no ambiente nosso aqui. Casa espírita tem conflito pra caramba. Todo mundo que frequenta sabe, histórias são inúmeras, isso não vem ao caso, mas sabem.
Mas tem uma determinada situação que quando aquilo acontece, as pessoas, de certa forma, minimizam e aí acontece um ambiente propício a esse progresso. É na hora que a gente começa, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer uma prece vibracional. Se é ali, na hora que a gente sintoniza e procura buscar a referência do plano espiritual positivo e recebe deles essa interferência, aí está o segredo da saúde de cada elemento da rede. Por que a gente não está conectado com um plano superior a todo instante? Por que a gente se desequilibra? São eles lá em cima que abandonam e agora é você, siga o seu caminho sozinho. É você por aí. Você sente falta da presença, do carinho, da atenção, da tutela e você se desequilibra? Não, você se desequilibra porque você ainda está desequilibrado. Mas se você, naquele instante, percebe qual é a dinâmica que você está usando para você se conectar ao plano superior, você faz isso a qualquer instante, em qualquer situação, busca esse equilíbrio e vai se equilibrando também, de tal forma que as conexões que você já passa a estabelecer dia a dia se tornam conexões mais equilibradas. E as pessoas que chegam até você são mais equilibradas, porque os afins vão se atendendo. E as pessoas que chegam ainda com desequilíbrio, as conexões que não têm esse equilíbrio, por sua vez, vão sendo minimizadas, porque a força mental do equilíbrio dissipa aquele desequilíbrio que atinge a sua rede de relacionamento. Isso é saúde social. É essa interação, não dá para se isolar. A solidão, ela existe, nós temos o dia a dia, cada um tem as suas responsabilidades, tem os seus conflitos. A solidão é interna. Busque você conexões positivas. Busque você ligações que sejam ligações físicas, mentais e espirituais. E aí você se conecta nessa rede. Né? Vamos lá para frente. Tem mais uma pergunta só. A pergunta é a seguinte, o Kardec volta e demanda aos espíritos. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Ou seja, ao buscarmos o convívio social, é um sentimento meu, eu escolho, eu quero conviver no grupo. Ou eu não quero conviver no grupo. Ou esse sentimento tem uma finalidade mais superior, de uma ordem mais geral. E ele fala assim, olha a resposta. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Olha o que acontece quando nós rompemos as nossas conexões. De certa forma, aquela limitação que existe na rede, em que as suas posturas já se encontram, de certa forma, freadas, quando não existem, você se embrutece e se estiola. Fechamos, a gente se bloqueia. Fica isolado. É muito sério essa condição. Existe? Existe. Então, ao percebermos determinadas situações, não deixe que isso aconteça. Ninguém está sozinho no mundo. É a primeira coisa que a gente deve ter ideia. Estabelecermos as convivências, as ligações, de tal forma que isso vai tutelando o nosso dia a dia. O isolamento é prejudicial ao desenvolvimento. O isolamento não implica a convivência pessoal. Gente, a gente está falando de sentimento, se sentir, provocar isolamento. Tem pessoas
que têm essa coisa de se isolar. Eu gosto muito, eu estou lendo meus livros, eu gosto de me isolar, eu gosto de ouvir música, às vezes você fica no seu momento de reflexão. Todo mundo tem essa condição. Mas eu gosto de conversar, eu gosto de escutar um pouco o que as pessoas têm, eu gosto de ver televisão para ver o que está acontecendo no mundo, eu gosto de palpitar na vida dos outros, como todo mundo gosta de palpitar. Essas são interações do dia a dia. Às vezes, quando você chega, um bom dia que você dá para uma pessoa é muito importante. Eu tive aí uma semana que eu não tive que trabalhar muito cedo, e eu acordava às 6 horas da manhã, ia fazer uma corrida que vai desde do Forte do Leme até o Leblon, e voltava e estava lá. Tinha um senhor que eu falei, fiquei conhecendo um amigo da madrugada. Ele devia ter já uma idade beirando entre 75 a 80 anos de idade, também estava ali naquela corridinha dele. Todo mundo que passava, todo mundo, ele dizia bom dia. Era bom dia, quer dizer, 6 horas da manhã não tem tanta gente assim. Todo mundo que passava por ele dizia bom dia. A primeira vez que ele falou bom dia comigo, eu levei um susto. Sabe o que é comigo? Aí eu não conheço, eu pensei que era meio dormindo ainda. Aí eu vi, ele estava mais lento, né? Que eu vi. Aí outra pessoa que passou por mim, bom dia. No dia seguinte, quando ele falou bom dia. Olha a educação desse senhor. Eu não sei quem é. Eu vi durante uma semana que eu caminhava às 6 horas da manhã, hábito dele cumprimentar as pessoas com bom dia. Olha que diferença. É diferente você encontrar esse gesto de educação por uma pessoa. Quantas pessoas passam pela gente e nós não dissemos bom dia? Ele não é uma pessoa sozinha. Porque ao estabelecer a condição de dizer bom dia, hoje eu estou contando aqui a história dele. Mentalmente vocês já estão conectados com o bom dia dele que ele está dando. E toda hora, 6 horas da manhã, se alguém levantar, vai lembrar, aquele senhor está dando bom dia lá na praia de Copacabana. São conexões muito fortes. Não são conexões físicas. Isso é que é importante. Nessa hora a gente vê, o isolamento não existe. Quando mentalmente, Dona Betina hoje esteve aqui, foram 23 anos, quase 24 anos que eu não a via. Ela esteve aqui no primeiro semestre. As ligações nossas são tão fortes que 24 anos fizeram que parecia que eu tinha visto no dia anterior. São ligações que estabeleceram. Uma pessoa que estabelecia uma ligação muito forte, Dona Delta. Dona Delta Morim foi uma pessoa que apareceu, que eu conheci, e a ligação era muito forte, tanto que a Delta chegava, desculpa, eu falo Delta, pelo carinho pessoal que eu tinha, Dona Delta, chegava para minha mãe e falava, ele é mais filho meu do que seu. Porque era uma ligação extremamente forte. Eu não tive a chance de conhecer seu Deolindo, mas nós conversávamos tanto sobre o trabalho do seu Deolindo, que eu passei a estabelecer uma ligação também emocional e de admiração com o seu Deolindo. E estou aqui exatamente devido à Dona Delta. São conexões que foram se estabelecidas. E todo mundo aqui, eu não sei o nome, eu sou péssimo guardador de nome, até o meu eu esqueço. Mas com certeza a imagem de vocês estão dentro da minha coisa. Quando eu vejo o carinho e o afeto que a gente estabelece, são essas conexões. Então o pensamento faz com que as vibrações sejam levadas até lá. Vocês todos os dias que acordarem tiverem chance de pensar no corredor do Senhor Corredor de Copacabana, vão pensar nessa situação e vão receber o bom dia dele. E vão também imaginar daqui dando bom dia um sujeito extremamente educado. Me impressionou todas as pessoas. São essas as conexões que levam à saúde. É isso que é o viver social e que é da lei natural da convivência. Essa é a rede que a gente estabelece de saúde social. Bom, e aí a gente vai falar de alguma coisa que eu quero introduzir, um artigo que saiu no jornal O Globo, agora no começo desse ano, falando sobre essas conexões, interconectividade. O nome é pesado, eu tive que ler umas 5, 6 vezes para gravar.
a natureza das interconectividade dos membros de uma sociedade entre si e com a sociedade. Isso é o que leva à saúde social. As interconexões que nós estabelecemos faz com que todo grupo social se sinta saudável, equilibrado, tá? Estas interconexões indicam como uma pessoa interage com a outra pessoa. Interagir significa ter alguma troca, pode ser positiva ou negativa. E outra consequência que surge disso são os benefícios dessas inter-relações. Benefícios aqui. Então, nessa hora, a gente já pensa em saúde social, numa interconectividade de tal forma que os pensamentos positivos fluam nessa rede aonde a pessoa estiver. Lá, na Conchinchina, eu estou pensando aqui, ele vai sentir a vibração positiva. Então, quais são as consequências dessas interconectividades? São benéficas para as relações sociais. Os desajustes que existem ainda na rede, ao interagirmos de forma positiva, se reequilibram. E aí toda a sociedade vai estar um grau acima, maior no quesito saúde. E eu quis chegar a nessa coisa aqui, esse artigo publicado, tá, no jornal O Globo do dia 5 de janeiro de 2016. Eu recortei esse artigo. Tá? E aí, olha, eu tirei algumas frases desse artigo. O título do artigo é Relações Sociais trazem benefícios à saúde, diz o estudo. Essa era a coisa. Aí eu olhei, que relações sociais, benefício à saúde? É uma coisa, a gente vive num mundo tão de isolamento, você não sabe que o teu vizinho, o nome do teu vizinho, você não sabe, não quer saber o que está acontecendo na casa do seu companheiro de trabalho, na sala do lado que você trabalha, mas me chamou a atenção que as relações sociais estão diretamente ligadas a benefícios de saúde. E são essas inter-relações que a gente viu na tela anterior que vão trazer o benefício da saúde, provado em estudo clínico, aqui a gente vai mostrar. Foi realizado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá? E o que eles fizeram? Eles fizeram um levantamento, selecionaram pessoas de todas as faixas etárias e de todas as situações econômicas, e tanto homens quanto mulheres, e começaram a estudar o processo da saúde física. Qual era a consequência, as atitudes, qual era o convívio que aquela pessoa tinha, que manifestação social ela participava, e começaram a medir taxas com relação aos exames físicos do corpo. Bom, quais foram as conclusões? Quanto mais e melhores os laços sociais que as pessoas desenvolvem, melhor é a saúde em diferentes fases da vida. Olha só, quanto mais e quanto melhores as interconexões da nossa rede, melhor é a saúde, e esse grau de melhora depende da faixa etária também. Criança, adolescente, jovem, adulto e na maturidade. Cada uma delas, a resposta foi diferente. Mas em todas, à medida que você estabelece mais ligações, mais interconexões, o equilíbrio físico, aqui esse estudo é de equilíbrio físico, daquele indivíduo melhora. Se ele melhora, a rede começa a vibrar de certa forma melhor. O do lado também vibra e toda a sociedade se sente de certa forma mais saudável. Olha o que continua o estudo. Essa foi a primeira pesquisa que vinculou de forma direta as relações sociais com condições físicas. Por exemplo, da obesidade abdominal, inflamações diversas e pressão sanguínea elevada.
que são fatores que podem levar a problemas de saúde a longo prazo, como doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e até mesmo câncer. Eles relacionaram a condição das conexões sociais de cada um, mediram pressão sanguínea, obesidade, glicemia, índice de glicemia, avaliaram o número de vezes que a pessoa precisava de buscar auxílio médico, que tipo de enfermidades desenvolviam, e chegaram, então, fizeram essa correlação entre o número de conexões e a qualidade dessas conexões e doenças como cardíacas, AVC e câncer. 3 que são os maiores índices de mortalidade, contribuem para os maiores índices de mortalidade da nossa sociedade. Olha só o que bons e melhores e mais intensos laços de interconectividade promovem o equilíbrio humano. Vamos chegar ao resultado agora. Olha só, questão de adolescente, jovem e adulto. É importante encorajar adolescentes e jovens adultos a construir e ampliar os seus relacionamentos sociais para interagir com outras pessoas. Isso tem o mesmo valor de uma alimentação saudável e de ser fisicamente ativo. Olha só, relacionamentos, encorajar os jovens, adolescentes e jovens adultos a ampliar, no caso, ter mais conexões, interagir mais socialmente, tem o mesmo valor do que uma alimentação saudável e de ser fisicamente ativo. Então, a pessoa que pratica, hoje o grande fala, pratique atividade física em todas as fases. E ele está dizendo aqui, pessoas que tinham atividade física e pessoas que não tinham atividade física. Pessoas que exageradamente tinham atividade física e pessoas totalmente ociosas. Na hora que foram levantados esses dados, eles viram que quanto mais conexões, e mais positivas, tanto para o adolescente quanto para o jovem adulto, era o mesmo do que uma alimentação saudável e atividade física. A contribuição nos índices de massa corpórea, glicemia do sangue e de pressão alta nesse grupamento favorecia aqueles que tinham mais inter-relações pessoais. Olha a responsabilidade com relação ao adolescente. Adolescente é um problema sério hoje no nosso quesito social. A gente vê que o adolescente hoje, ele é o grupo. Ele reflete o que o grupo impõe a ele. O grupo é formado de pessoas das mais diversas situações. As interconexões dos adolescentes são extremamente problemáticas. É uma fase muito complicada, todos nós passamos, mas precisa ser muito bem trabalhada. Tem adolescente que está começando a se isolar. É muito comum hoje a gente ver o adolescente que se isola, por exemplo, que se dedica vou ficar jogando no computador. Ele rompe com essas ligações. Computador não é pessoa. Nós estamos falando aqui de relações, conexões interpessoais. A maioria desses adolescentes causa um problema depois. Então, é necessário, é bom, e vamos incentivar o convívio com a tecnologia, a vivência? Sim, mas não podemos deixar de ver as interconexões pessoais. Nesses dois grupos, elas pesam tanto quanto uma boa alimentação e uma atividade física no dia a dia. Vamos lá para frente. Vamos chamar na terceira idade. Na velhice, a ausência de relações é mais prejudicial no controle da hipertensão do que o diabetes. Então, diabetes e hipertensão é uma situação que quem não tem vai ter. Então, é preferível começar a estabelecer essas ligações, porque nesse ponto o estudo mostra,
pessoas que se relacionavam, que conviviam, que têm essas relações, esse problema minimiza, diminui. E isso são dados estatísticos de uma universidade médica na Carolina do Norte. Tá? Já na meia-idade, a pesquisa deixa claro que o que importa não é tanto o número das conexões. Olha só, adolescente, jovem, adulto é ampliar o número. Já na meia-idade, não interessa fazer tantas conexões, mas sim o que essas relações fornecem em termos de apoio ou contra-atenção social. Quer dizer, que apoio eu estou recebendo pessoais? Que apoio contra a tensão social? Aqui, a tensão social é um fator que está para todo mundo. Tensão social é o que nós vivemos hoje, as influências negativas que a sociedade mais ampla nos traz. Essas interconexões na fase da maturidade, elas têm que ser alimentadas, porque esse fortalecimento. Então aquela interconexão tem que ser muito mais forte, porque é isso que vai fazer com que esse conflito social, essa interferência negativa generalizada que ainda nesse orbe de expiação e prova é minimizado. Então não é tanto o número, a quantidade, é a qualidade. Olha que são inter-relações pessoais. Toma lá da cá. Faça o que você tem de melhor para o outro e você vai receber o que o outro tem de melhor também. Nessa etapa da vida é extremamente importante a qualidade dessas interconexões. Claro, por quê? É a etapa que nós não temos tanta paciência. É mais difícil você estabelecer uma conexão nova. A disponibilidade física não é tão grande. O cansaço já acontece e desanima você de certas coisas. Então, o que você tem que ser mais alimentado. As amizades têm que ser consolidadas. O respeito ao outro tem que ser consolidado. É essa hora que você é aquela pessoa que você conta. Nem sempre são os nossos familiares. Nem sempre. Muito bom quando no ambiente familiar isso é possível. O grupamento na casa espírita é aqui que a gente está. É nessa hora. Sabe, aprender a ceder um pouco, a respeitar o limite do outro, a procurar escutar o outro um pouco. É isso que faz com que você se equilibre e tenha a saúde necessária para que a sociedade ao seu redor seja uma sociedade saudável. Olha as diferenças quando novo e adolescente, aumente, amplie a fase de você consolidar as conexões. Na maturidade é mais importante a qualidade dessas conexões para a promoção do processo de saúde. E para a gente finalizar, a relação entre a saúde e o grau que as pessoas estão integradas nas grandes redes é mais forte no início e no fim da vida. E não tão importante na meia-idade quanto a qualidade dos relacionamentos, que é mais importante do que a quantidade. Quando criancinha, no início da nossa vida, somos extremamente dependentes. Então, nessa hora, é muito importante estabelecer. Na outra fase, na maturidade também, o laço tem que ser muito forte. É o que sustenta. Hoje a nossa sociedade ocidental tem uma questão do abandono do idoso. E é muito falado isso. A condição de promoção do idoso ele precisa estabelecer essas conexões. Isso promove a saúde. Então, pensa qual é a sua responsabilidade
busque interações, amplie as suas e consolide cada vez mais forte. A criancinha é extremamente dependente. Ela precisa do amparo dos pais, ela precisa do amparo da sociedade para chegar até uma fase que ela pode começar a estabelecer as ligações. Tá? Já na meia-idade, o que é importante, então, é você estar sintonizado no seu dia a dia. Você vê um estudo que está mostrando com relação às doenças cardiovasculares, ao AVC e ao câncer. A resposta do estudo mostra a importância dessas conexões sociais. E aí? Está na hora da gente começar a vibrar de forma mais adequada no conjunto. Ver o outro não como diferente, mas o complementar. Hoje, o diferente a gente afasta. É o branco com o preto, o gordo com o magro, o alto com o baixo, é o bullying que está em excesso. Então, isso precisa ser questionado. A nossa sociedade tem comportamentos patológicos. Esses comportamentos não podem interferir no nosso dia a dia. Temos que desenvolver a capacidade de que isso não atrapalhe as nossas frequências vibracionais, porque as nossas interligações vão refletir o que nós efetivamente somos. Vamos procurar o equilíbrio a cada vez mais. É muito difícil? Mas é possível? Se você olhar para o que está do teu lado de uma outra forma e dizer como esse senhor, bom dia para todo mundo, tenho certeza que o seu dia vai ser um bom dia. Porque aquela pessoa, por mais estranha, ela realmente, bom dia para ele também. Isso vai mudando um contexto social. Então, esse estudo mostra a consequência de uma postura e uma importância dessas interconexões na qualidade da saúde de cada caixinha, cada indivíduo. O indivíduo estando bem, as conexões vibram de forma positiva e equilibrada, de tal forma que a sociedade em torno dele começa a ser uma sociedade mais harmônica e, por sua vez, mais saudável. Bom, para a gente finalizar, eu coloquei aqui mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Porque aí o outro fala, olha, por mais que a gente faça, isso aqui não vai para frente, não vai resolver. Então, a pergunta na época que o Kardec fez, em pleno metade do século XIX, parece que reflete já aqui metade do primeiro quarto do século XX. Isso aqui não vai melhorar? A gente escuta tanto falando que vai ser um mundo de regeneração. Quando é que vai mudar? Ele falou, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E a resposta é assim, não. Pode entravá-la algumas vezes. É uma situação que nós estamos passando agora. Ainda existem alguns que estão freando o progresso, mas não retendo. O progresso é inexorável. Siga você divulgando, vivenciando, dando o seu testemunho, que aquele que está com o freio de mão puxado, quem dirige, eu já dirigi algumas vezes com o freio de mão puxado, você esquece? Você pisa, o carro sai andando, mas você sabe que tem alguma coisa estranha, você sente que o carro não desempenha, ele avança, mas aí você lembra, opa, esqueci o freio de mão puxado. É o freio de mão puxado, que o cara uma hora vai se tocar e vai lembrar, opa, vamos lá para frente, eu quero também, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir tranquilo, eu quero me sentir equilibrado, porque as conexões que estão ali do lado estão vibrando dessa forma para ele. Isso é uma sociedade com saúde. Isso é a saúde social. Essas interconexões de responsabilidade de cada um na sociedade. Não é mais de certo grupamento, não é mais o conflito social que nós vivemos. Isso vai existir. Mas vamos fazer a nossa parte para que isso minimize e progrida. Então, essa pergunta responde àquela angústia que todos nós temos. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, não é permitido.
Ele pode entravar um tanto, mas que vai conseguir, vai conseguir. A hora que a sociedade for saudável, todos os membros serão saudáveis. A hora que cada membro for saudável, toda a sociedade será saudável. É isso que os espíritos estão mostrando no quesito saúde social. E que a gente vai falar aí mais umas 4 aulas sobre esse tema. Então, obrigado.